Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje um vídeo de edificação, de crescimento, que aborda a temática da cura interior. Então nós vamos tentar responder o que é a cura interior e tudo aquilo que envolve a cura interior, a cura da alma, a cura do nosso coração. Então primeiro nós vamos definir o que é cura interior. Cura interior é o processo espiritual pela qual Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, limpa a nossa alma. A alma aqui, a psique, formada de emoções, de mente e de vontade, ou livre-arbítrio, né? Poder de decisão. E ainda também limpa a nossa consciência de toda impureza que nela se acha. As impurezas da alma são impurezas espirituais, pois a alma não está na dimensão física, mas na dimensão espiritual do homem. É o que a Bíblia chama de homem interior, aquilo que os olhos não veem, mas que estão dentro de nós. Infelizmente, a gente sabe que os demônios entram numa pessoa e habitam o espírito humano ali, no homem natural, no seu interior, e não em sua alma. Influenciando espiritualmente aqui, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Espírito Santo é outra coisa, até na Bíblia é diferente. Espírito Santo, o E é maiúsculo, espírito humano, o homem natural, aqui a alma humana, englobando essas três dimensões, corpo, alma e espírito. Uma delas é física e duas delas são imateriais, metafísicas, estão para além do mundo físico, que é essa parte espiritual, alma do homem, psique ou pneuma do homem, que são diferentes do mundo físico, do mundo material, do mundo concreto, aquele que a gente pode tocar. Mas os demônios, eles têm acesso a esse homem interior no homem natural. E até, se houver aberturas, naqueles que estão caminhando com Deus, nas coisas de Deus. Infelizmente, se você der acesso a isso, abrir portas para isso, Satanás sim tem acesso à alma humana, tem acesso ao espírito humano. Mas, esses demônios, eles conseguem atingir e colocar males na alma do homem, da mesma forma como conseguem atingir, às vezes, o corpo, ou soma, o corpo da pessoa, e colocar também, às vezes, doenças, na vida das pessoas. É claro que aqui nós não estamos afirmando que toda doença física é fruto de ação demoníaca, não. Mas nós sabemos espiritualmente que muitas delas, sim, podem ter origem no mundo espiritual, com acesso de demônios na vida das pessoas. É claro que Jesus tem poder também sobre doenças e enfermidades, tendo conotação espiritual, demoníaca ou não. Então, assim, junto com a libertação na vida das pessoas, em que os demônios são renunciados na vida das pessoas, expulsos, é necessário também uma cura interior, uma cura de alma, uma cura do coração, para que a alma seja purificada. A alma precisa ser conquistada. Igual Josué teve que conquistar Canaã, a alma humana precisa ser conquistada por princípios, valores, ação do Espírito Santo, o mover de Deus. Na medida em que nós nos rendemos a Deus, a nossa alma vai sendo conquistada. Na medida em que padrões equivocados, comportamentos, são crucificados, essa alma vai sendo conquistada pelo poder de Deus e o Espírito Santo vai assumindo o governo no interior do homem. Nós vamos falar de algumas coisas que são importantes pontuarmos. Primeira delas, o que é o livre-arbítrio? O que é a vontade, o poder de decisão, as escolhas conscientes? O que a teologia chama de livre-arbítrio? É onde são tomadas todas as decisões do homem. O livre-arbítrio não é atingido pelo diabo e, portanto, não se contamina. Também Deus nele não interfere. Desse modo, a pessoa é totalmente responsável por suas decisões. Ou seja, o homem é um ser volitivo, é um ser que decide, que toma decisões. E antes de tomar uma decisão, o livre-arbítrio consulta as demais áreas da alma, principalmente a consciência humana. É o que lá em Romanos capítulo 2 a Bíblia chama da lei moral de Deus, inscrita nos nossos corações, é o que nós normalmente chamamos de consciência. Segundo conceito, segundo tema importante a abordar é o que é a consciência. A consciência, dentro da cura interior, é a parte da alma que assessora o livre-arbítrio na tomada de decisões. A consciência possui um arquivo espiritual do que naturalmente sabemos
que são coisas boas. E é o nosso também arquivo moral. Boas e as coisas ruins nós não devemos fazer. É o nosso arquivo moral. Além desse, há também arquivo de absolutos, que cada pessoa foi estabelecendo ao longo da sua vida, onde são registradas todas as verdades que são consideradas absolutas pela pessoa. Ok? Outro conceito muito importante quando nós abordamos a cura interior são as emoções. O que são as emoções? As emoções é uma área em que são registradas espiritualmente, né, os sentimentos das pessoas, as emoções das pessoas, sejam elas boas ou más. Ou seja, existe essa área dentro da psique humana, a área das emoções, ou também conhecida como a área dos sentimentos. Ok? Outra área é a mente, também conhecida como mente ou intelecto, a mente humana. Subdivide-se, né, a mente em memória. O que é a memória? É o registro de tudo aquilo que a pessoa viu, ouviu, sentiu ou aprendeu ao longo da sua vida. Existe uma outra parte dentro da mente humana chamada razão, onde se processam os raciocínios e pensamentos humanos. De maneira bem básica, para que você possa entender o que é mente, o que são emoções, o que é consciência e o que é livre-arbítrio. E existe também a vontade, que é onde se registram espiritualmente as decisões tomadas pelo livre-arbítrio. Com exceção do livre-arbítrio, que não se contamina, as demais áreas da alma todas se contaminam e precisam ser purificadas. Tudo isso, a alma humana sendo purificada, é o que nós chamamos de cura interior, ou cura dos corações, cura das feridas e traumas da alma. Ok? Vamos diagnosticar agora alguns tipos de contaminações na alma das pessoas. O quadro 4 de sentimentos, atitudes, vícios e ações ainda presentes em sua vida, nós vamos falar sobre esse quadro, e que é muito importante para que você possa compreender um pouquinho mais sobre esse sentido. Também podemos nos valer do que a gente chama de condutas estranhas. Outras pessoas na área de cura interior chamam de comportamentos limitadores. São sintomas, é aquilo que aparece na vida das pessoas, que revela, que denota que a pessoa tem algum tipo de contaminação na alma, alguma coisa mal resolvida no seu interior. Por exemplo, algumas condutas estranhas nas vidas das pessoas nós vamos falar agora. Quando, por exemplo, a pessoa se aborrece com facilidade, talvez seja algo a ser tratado lá dentro do coração. Alguém que se acha injustiçado o tempo todo pelas pessoas. Alguém que acha que Deus lhe foi ou é injusto com ela. Alguém que acha que não consegue amar, que não tem poder para amar as pessoas. Alguém que acha também que ninguém o ama. Alguém que é extremamente agressivo, violento. Alguém que o tempo todo fica escapando algum tipo de palavrão, de palavra ofensiva. Alguém que tem obsessividade, obsessivo de maneira excessiva, exagerada o tempo todo. Ou então alguém que tem compulsão alimentar e que se torna obesa por causa dessa compulsão. A pessoa também que às vezes se sente amarrada financeiramente. Talvez há algo na alma que precisa ser resolvido. Aquela pessoa que vive mentindo, mesmo que por conveniência. Uma pessoa mentirosa de carteirinha. Tem conduta estranha, precisa de cura na alma. Pessoa que come demais, como eu falei. A pessoa que tem um consumismo excessivo, uma compulsão com relação à compra. Fica comprando o tempo todo sem necessidade e a compra parece que lhe dá prazer, satisfação, mediante aquele desejo descontrolado. Pessoas de determinadas situações que perturbam, tem perturbações anormais o tempo todo e acabam perturbando também as pessoas ao redor. Pessoas que dormem em excesso têm algum problema na alma. Pessoas muito deprimidas, pessoas que fogem de problemas, pessoas que têm gagueiras constantes, que gostam demais de receber elogios dos outros. Há pessoas também com quem não quer se encontrar, tem dificuldade de se relacionar com pessoas, não conseguem perdoar algumas pessoas na sua vida, tem insatisfação crônica na área sexual com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa, não consegue terminar nada que ele inicia,
também não é ensinável no seu coração, é dono, né? Se acha dono de toda a verdade, é egoísta, impaciente, evita a todo custo situações novas na sua vida, às vezes é muito perfeccionista. Tudo isso são condutas estranhas que revelam, são sintomas que revelam causas que precisam ser resolvidas na alma da pessoa, ou seja, o que a gente chama de cura interior. Alguém que não aceita críticas, alguém que não aceita a sua aparência, alguém que tem pensamentos constantes de morte, né? Choros constantes, chora copiosamente de tudo o tempo todo, é hipersensível. Alguém também que não se sente motivado a orar, motivado a buscar a Deus, tem dificuldade, tem uma espécie de bloqueio para buscar o Senhor, não consegue se perdoar, não acredita em ninguém, é habilitado, né, na direção, mas não consegue dirigir porque se sente travado com relação a dirigir. Não tem prazer em ficar na sua casa, não fica em lugar nenhum, sempre está na rua, né, o tempo todo. Não se mantém no emprego, é outro comportamento estranho. Quando o cara vive em bancarrota, quebradeira, não para em lugar nenhum. Aquela pessoa também que o tempo todo sente que se sente que os outros não a compreendem, se sente incompreendido o tempo todo. Uma pessoa que tem vícios como cigarro, bebidas, né, de maneira exagerada, crônica, drogas, drogadições diversas. A pessoa que sempre quer se mostrar como boa em uma determinada atividade, o tempo todo quer receber elogios. Alguém que sente ódio por alguém, alguém que tem inveja, alguém que se sente muito confuso o tempo todo, tem dificuldade de se concentrar, se sente perseguido. Uma pessoa excessivamente envergonhada, introvertida, fechada demais dentro de si. Uma pessoa às vezes que tem mania de doenças, tem medo de morte, tem medo de falar em público. Uma pessoa que de maneira crônica, né, constante, tem pensamentos impuros o tempo todo, tem uma mente devassa, tem medo de escuro, né, não consegue lidar com a escuridão. Ou então é pessimista, né, acha que nada vai dar certo em sua vida, pratica certas coisas, às vezes até para se punir. Tem nojo, outro comportamento estranho, alguém que tem nojo de certos alimentos o tempo todo, né, muito rigorosa assim, com relação à comida, e não consegue desfrutar da criação de Deus através dos alimentos. Uma pessoa também muito sensível, que se ofende facilmente, o que nós falamos de hipersensibilidade. Alguém que tem medo constante de fracassar no trabalho, vive com medos crônicos nessa área, ansioso, agoniado. E pessoas que têm diversos tipos de medo, né, precisam de cura da alma, que têm pavor de certas coisas. Então, tudo isso que nós falamos são condutas estranhas, que revelam que a pessoa precisa de cura interior. O que é cura interior? É o processo espiritual pela qual Jesus Cristo limpa a nossa alma. Ele vem conquistando a nossa alma através de uma operação do Espírito Santo, através das nossas emoções. Ele adentra na mente e na vontade. E também age na nossa consciência, tirando toda a impureza, né, todos os ladrões da alma, tudo aquilo que são impurezas espirituais, que não ficam na dimensão física, mas sim no homem interior, na dimensão espiritual do homem, onde de alguma maneira os demônios tentam penetrar através das circunstâncias, das ofensas, das injustiças sofridas, impedindo que as pessoas fluam, frutifiquem, floresçam nas suas vidas pessoais, ok? Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer o próximo vídeo também. Dê um joinha, compartilhe um pouquinho aquilo que você está vivenciando, passando. Nós vamos estar orando por você. E que Deus te abençoe. Siga conosco nessa temática, o que é cura interior. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.